Bom, estou de volta. Então, chegamos ao nosso exercício 40 do nosso capítulo 13. Diz o seguinte: resolva em reais as inequações produto. Bom, antes de mais nada, apesar de estarmos trabalhando na parte de funções afim, eu vou estar trabalhando, na verdade, com vocês dois conceitos, né? Das nossas funções quadradas e também das nossas funções exponenciais, em particular a de grau 3, tá bom? Então, vamos embora. Na nossa letra A, eu vou dizer mais. Por que eu vou trabalhar desse jeito? Porque você vai ver que é bem melhor de entender desse jeito, além de adiantar mais o conceito do que você ficar perdendo tempo resolvendo outros tipos de conta. Olha só, a nossa primeira função aqui, se você notou, se você aplicar a propriedade distributiva, você vai gerar uma função de grau 2, ou seja, x vezes x, x ao quadrado. E aí eu te lembro o seguinte, olha só, é um número positivo vezes outro número positivo. Então, ou seja, eu vou ter uma função quadrada com a minha concavidade voltada para cima. Por quê? Porque eu vou começar com x ao quadrado e o meu a ele é positivo, tudo bem? Então, ou seja, eu sei que daqui vai resultar para mim uma função quadrada com a concavidade voltada para cima. Te aconselho a resolver esse problema para você também, qualquer coisa, estar entendendo o que estou falando. E olha que coisa interessante. Para dar zero, repare também que todos os nossos casos, nós trabalharemos com o nosso marco zero. E olha só, para dar zero, eu tenho que usar o número 1. Aqui você confere, por quê? 1 menos 1, 0. E aqui, 2. 2 menos 2, 0. Então, ou seja, as minhas raízes são 1 e 2. Você concorda comigo? Então tá aqui o nosso eixo, né, do nosso plano cartesiano. Então a nossa concavidade nós já sabemos que ela é voltada para cima e as raízes nossas são 1 e 2. E o que vai acontecer? Eu quero saber quando a minha equação vai ser maior ou igual a zero, ou seja, esses valores aqui, ó, de y, porque esses valores de y aqui, eles são positivos, porque é quando o y, né, nosso está acima de zero, então aqui ele é maior ou igual a zero, incluindo, é claro, as nossas raízes. Aqui são valores negativos, por quê? Porque é quando o meu y ele está abaixo de zero. Então, ou seja, para resolver a nossa equação, basta eu apenas analisar o gráfico. Então, ou seja, eu vou ter que meu x pertence aos reais de tal maneira que eu preciso de valores menores ou iguais a 1, que faz parte da minha raiz. Então, ou seja, x é menor ou igual a 1, ou não é e, porque não existe uma junção, né? Então, você lembrar que e é a mesma coisa que você somar na nossa língua portuguesa, né? Você e eu e você, então, ou seja, há uma soma. Agora, quando eu falo eu ou você ou eu, aí sim eu tenho uma exclusão, eu tenho uma distância, e é isso que nós aplicamos aqui também na nossa matemática. Sendo assim, x é menor ou igual a 1, ou x é maior ou igual a 2. Tudo bem? Então, já resolvemos a nossa letra A. Note bem, eu não fiz nenhuma conta para resolver a nossa letra A. Vamos então para a nossa letra B. Olha só, a mesma coisa, só que olha só, eu tenho menos 2x vezes 3x. Então, ou seja, eu já sei que o resultado disso daqui vai dar menos x ao quadrado, mas o que importa é o menos. Significa, então, que, na verdade, eu tenho uma equação de segundo grau com a minha concavidade voltada para baixo. Sendo assim, as minhas raízes, ou seja, eu só fazer isso aqui igual a zero, né? Ou seja, menos 2x mais 1 igual a zero. Então, eu vou ter que meu x ele é igual a meio. E nesse caso aqui, o meu x ele é igual a 2. Então, ou seja, eu já achei as minhas duas raízes. A minha primeira raiz é meio e a minha segunda raiz é 2. Agora, né, um pouquinho de conta, nós queremos saber quando ele é maior do que zero. Então, repare uma coisa, a minha raiz, vou apagar aqui, já que é do sentido maior, ela vai ser uma bolinha
aberta. Por quê? Porque ela não pode ser incluída. E como são valores maiores do que zero, os valores maiores do que zero estão aqui. Por quê? Aqui são valores, negativos. Aqui é o meu eixo zero, né, do par do meu x, e aqui são os meus valores positivos. Sendo assim, agora repare, eu tenho uma junção, então eu uso o e, então meu x ele pertence aos reais de tal maneira ou tal que, e aí eu posso botar meio menor que x, que é menor que 2. Está aqui também resolvido com pouquíssima conta, ou quase praticamente nenhuma conta, a nossa letra B. Indo ainda para a nossa letra C, repare outra coisa, olha só, eu tenho 5x vezes menos x. Então, ou seja, eu vai dar menos 10x, não importa, também é uma equação, ou seja, uma equação de segundo grau negativa, então também a minha concavidade voltada para baixo. E eu quero saber os valores que são menores do que zero. A minha primeira raiz está aqui, ó, menos 2 quintos. E a minha segunda raiz vai ser 1, né? Porque 1 menos 1, 0. Então está aqui a minha segunda raiz. Sendo assim, então, menor ou igual, então, ou seja, a minha bolinha vai ser fechada e ele quer valores menores do que zero, ou seja, ele quer os valores negativos. Aqui é um valor positivo que está acima do zero, tá vendo? Aqui é a minha linha do eixo X. Então, sendo assim, se eu quero valores negativos, então eu quero x pertence aos reais, tal que eu tenho que x é menor ou igual a menos 2 quintos, ou, porque ou eu estou de um lado ou eu estou do outro. Não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, principalmente com esse buraco aqui. Então, meu x ele é maior ou igual a 1. Tudo bem? Vou te pagar um bizu, como um bom militar sempre fala. Repare que a nossa seta, se você tem, né? Aqui a nossa seta aqui do nosso eixo, né? Olha só, quando ele aponta para a minha direita, é maior. Quando ele aponta para a minha esquerda, é menor. Sempre associe desse jeito, tá bom? Ou se você preferir, igual a da tia Teteca, aqui parece um 7, aqui parece um 4. Então aqui vai ficar menor e ali vai ficar maior. Também é um jeito de ver, tá bom? Vamos então para a nossa letra D. Agora, na nossa letra D, nós temos 3 inequações produto. E aí eu te chamo a atenção para você conhecer um pouco mais da nossa função do tipo 3. Na nossa função afim, só temos um x, então nós só temos uma raiz. Na nossa função do segundo grau, nós vamos ter 2 raízes. E aí, bem mais para frente, quando a gente estiver falando de números complexos, você pode achar, Renan, a raiz pode ser a mesma? Não é bem assim, tá bom? Ou seja, apesar quando a minha equação de segundo grau toca no único ponto, não significa que eu tenho a mesma raiz 2 vezes, e você vai entender futuramente quando eu estiver falando de números complexos. Mas, via de regra, que é o que importa para os números reais, é que as nossas equações do segundo grau, elas têm 2 raízes. Então, as nossas equações do terceiro grau, elas têm 3 raízes. É isso que eu preciso que você saiba. Ou seja, o expoente, ele diz para mim quantas raízes eu vou ter. Então, ou seja, se eu tenho uma função constante, né? Olha só, o que é a nossa função constante? Vamos lembrar? É quando meu x está elevado a zero, né? Porque aí mais qualquer número vai ser igual a qualquer número. É uma função constante. Repare, então não tenho raiz. Quando eu tenho uma função afim, x mais b, repare que aqui é 1, então eu tenho uma raiz. Quando é x ao quadrado, eu tenho 2 raízes. Então, quando é x ao cubo, eu vou ter 3 raízes. Então, quando eu for x a 4, eu vou ter 4 raízes? Calma lá, meu amigo. Vamos chegar nessa matéria e você também vai entender. Então, ou seja, se na minha função do terceiro grau eu tenho 3 raízes, então eu tenho 2 possíveis comportamentos. Ou a minha raiz vem de baixo, ela desce e sobe, ou ela vem de cima, bate e desce. Essas são as 2 possibilidades quando eu tenho uma função do tipo elevado ao cubo. E como saber qual delas, Renan? Simplesmente eu vou pegar lá o meu expoente, meu índice inicial, né? Aquele meu A.
Se ele for positivo, repare, ele vai crescer indeterminadamente. Então, seja, se meu A for positivo, ele vai ter esse comportamento. Se o meu A for negativo, ele vai ter, então, esse segundo comportamento aqui. Tudo bem? Então, ou seja, o que eu preciso saber é exatamente desse tipo que a minha função está se comportando. Sendo assim, olha só, eu tenho menos 2x vezes 4x, então, ou seja, menos o mais dá menos. E aqui, novamente, outro mais. Então, ou seja, aqui deu menos, menos com mais, então vai dar menos. Então, ou seja, não importa, você pode fazer a conta, vai dar algum número que vai dar menos x ao cubo. Não importa esse número, eu nem preciso saber que número é esse. Então, ou seja, se eu sei que ela é negativa, eu sei que ela vai para baixo toda a vida. Então, seja, eu sei que ela vem de cima e ela tem 3 raízes. Quais são as 3 raízes? O próprio exercício já te deu. Tá aqui a primeira, ó. 3 sobre 2, né? Você confere? Aqui, ó, a primeira raiz, então, vou escrever aqui, ó. x1 é igual a 3 sobre 2. Por quê? Eu passo para o outro lado, vai ficar menos 3, depois menos 3 dividido por menos 2, então vai ficar 3 sobre 2. A minha outra segunda raiz é menos 1 quarto. O meu x2 é igual a 1 quarto. E a minha última raiz é 3, menos 3, perdão, né? Sobre 5. Está aqui menos 3 sobre 5. x3 igual a menos 3 quintos. Agora, olha só, eu preciso colocar essas minhas raízes em uma ordem. Você confere comigo? Então, ou seja, aqui está negativo. Então, ou seja, a mais esquerda vai ser ela, menos 3 quintos. Aqui. Olha só, 3 sobre 2 é um número, eu posso escrever isso aqui até como uma fração que a gente chama mista, né? Que é a mesma coisa que 1, né, sobre meio, né? Ou 1,5, né? Como você queira chamar. Então, ou seja, isso daqui já vai ser, a minha maior fração, que é 3 sobre 2, está para cá. Então, só sobrou 1 quarto para cá. Então, olha só, continuando ainda com a nossa linha aqui de raciocínio. Vou apagar aqui. Então, olha só, ele quer saber quando ela é maior ou igual a zero. Então, ou seja, esses valores aqui, ó, são positivos. Aqui é negativo, aqui volta a ser positivo e aqui volta a ser negativo. Então, isso aqui é o comportamento da minha função. Se eu quero os valores positivos, então, ou seja, primeiro eu preciso pegar esses valores aqui, ou seja, meu x pertence aos reais de maneira tal que eu preciso dos valores menores ou iguais, né? Maior ou igual, então menores ou iguais a menos 3 quintos, ou, né? Eu também tenho esses valores aqui que estão entre 1 quarto e 3 sobre 2. Bem, tá aqui resolvida a minha letra D, o mínimo de conta possível. E, por último, a nossa letra E, eu faço da mesma maneira. Repare, negativo, positivo, então menos com mais dá menos, e novamente positivo, então eu vou permanecer negativo também. Então a minha função ela tem o mesmo comportamento, ela vem de cima, sobe e depois cai. Pode fazer ao contrário, que também funciona até melhor. A minha primeira raiz eu já sei que é zero, ou seja, quando isso aqui for zero, multiplicar por tudo vai dar zero. Então, ou seja, o zero já é um número provavelmente central. Mas vamos deixar aqui, né, já que todos são positivos, né? Então, eu já sei que o meu x1, ou seja, a minha primeira raiz, ela é zero. A minha segunda raiz, olha só, eu vou passar para o outro lado 1, depois vou dividir por 2, então vai dar meio. Então, a minha segunda raiz é meio. E a minha terceira raiz é 3, né? Exatamente como imaginei. Ou seja, lembrando que é só você fazer isso aqui tudo igual a zero, tá bom? Sem conta essas raízes que eu fiz de maneira bem rápida. Ou seja, nós temos a nossa primeira raiz aqui, o zero, a nossa segunda raiz, o meio, e a nossa terceira raiz, o 3. Nessa ordem, então, aparecem as minhas raízes. Eu quero saber os valores quando eles são maiores ou iguais a zero, então, ou seja, são os valores menores do que zero, então, ou seja, x pertence aos reais, de tal maneira, então, que eu tenho x menor ou igual a zero, ou que eu tenho uma abertura, né? Vou juntar com esse daqui, que é meio menor ou igual a x, que é menor
o igual. Então, está aqui resolvido o nosso exercício 40. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários e pede mais um vídeo, tá bom? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço e uma boa semana.